saindo de 28 dias de coma, sem um braço, de cadeira de rodas, abandonado pela esposa, para chegar no top 1 do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Eu falo com Adilson Iga. Olá, senhoras e senhores. Hoje nós estamos aqui com literalmente um campeão que passou nos últimos tempos aí por uma dificuldade que eu tenho certeza que muitas pessoas teriam desistido. Adilson Iga. Fala um pouco, como que é isso? Esse acidente que você passou, tudo que aconteceu na sua vida e como que você conseguiu extrair força para realmente continuar, realmente melhorar, crescer. Como é que foi, Iga? Então, em 2009 eu sofri um acidente de moto, né? Até então eu tinha uma vida normal, né? Praticava esporte, cuidava da família, trabalhava e de repente nessa correria do dia a dia que você perde a noção das coisas que são importantes, uma tragédia que para muitos poderia ser uma tragédia, né? Mudou o rumo da minha vida, né? Botou de perna para o ar e a partir dali que começa toda essa história. Mas como que era antes? Antes do acidente, você já era dos esportes, você já praticava artes marciais? Como que era o Iga antes desse fatídico dia, digamos assim? Então, o esporte ele começou na minha vida muito cedo. Com 5 anos eu já praticava judô, né? E o judô me acompanhou a vida toda, até em alguns períodos com mais frequência, outros com menos frequência. E depois na vida escolar, outros esportes, né? O voleibol, então o esporte sempre fez parte da minha vida, da minha infância, da minha adolescência e da minha vida adulta, né? E talvez isso tenha incutido dentro de mim grandes lições de perseverança, de força de vontade, de querer conquistar, né? Então, essa aí é a diferença, talvez, aí, que fez a grande diferença após a tragédia. Ô Iga, você tem noção de quantas pessoas, de centenas de pessoas que você tem impactado com essa história? Porque tem muitas pessoas, e eu atendo pessoas com terapia, com coach, e eu vejo pessoas normais que têm tudo, tem dinheiro, tem família e por motivos às vezes banais querem desistir, estão chateadas, estão tristes e você com essa história de superação tem impactado a vida dessas pessoas. Você tem noção disso? Chega até você pessoas comentando sobre essa ajuda, entre aspas, que você tem feito, não só através do esporte, mas através da sua história. Por acaso, você lembra de alguma história assim? Assim, essa minha história ela ganhou grande repercussão quando ela foi para a mídia, né? Então, até então, era um desafio pessoal meu de, após o acidente, voltar a ter uma vida normal. E o esporte entra, a partir daí, de forma decisiva. Por quê? Porque só dependia de mim. Então, não adiantava eu ficar chorando, eu ficar reclamando porque o remédio não fazia efeito, porque eu sentia dor, né? Eu tinha que superar isso de alguma forma, né? E naquela época o problema era muito grande. Então, na minha cabeça, era do tamanho de um gigante. Então, como que eu poderia vencer o gigante, né? Então, daí veio a primeira lição, né, que eu aprendi quando era 5 anos. Se o adversário é grande, bate em cima e bate embaixo. Fraciona o adversário até ele sentir, entendeu? Então, eu comecei a procurar fazer pequenas coisas que me ajudariam depois, né, a ter pequenas vitórias, porque a gente só se motiva quando a gente vence, né? Quando a gente não consegue ver a esperança de uma vitória, a gente desanima. Então, basicamente foi isso. Eu fracionei em pequenos desafios diários, como escovar o dente, me vestir sozinho, caminhar do quarto até o banheiro e voltar sem cair, né? E assim os desafios foram ficando cada vez maiores, né?
E nessa proporção, me testei quando eu achei que era possível me testar, né? Me testei em competições e daí houve essa divulgação, essa mídia, né? Que trouxe muitas pessoas até mim, que conheceram a minha história através da mídia, através da internet, né? E muitas pessoas queriam conviver comigo dentro de um tatame, pessoas até que nunca tiveram uma convivência com o esporte, com a luta, né? E a partir daí eu tenho várias histórias para contar, né? De pessoas que se sentiam menos, né? Tem um caso de uma aluna minha, professora universitária, fazendo na época mestrado, né? Chegou assim muito deprimida por causa de problemas familiares, casamento que não deu certo, uma separação, uma filha para criar, né? E eu sempre falava para ela, você consegue, você não tem problema nenhum, é sempre um desafio pessoal seu, você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que demonstrar nada para ninguém, você tem que vencer por você, para você lá na frente olhar para trás e ver que essa caminhada valeu a pena, né? Hoje ela é pós-doutorada, professora de uma cadeira na Universidade de Londrina, né? Olha só. E sempre que pode ela manda mensagem, entendeu? Isso já se passaram 7 anos dessa história, né? Tem uma outra história bem legal também, na época, um adolescente, né? Ele tinha 17 anos, pegou a moto do pai escondido e sofreu um acidente e perdeu o pé. Olha. E ele queria se suicidar por causa disso, porque, tipo assim, ficou deprimido, começou a fazer coisa errada, se envolver com bebida, né? Com coisas que não deveria. A mãe dele, que era amiga minha, me procurou desesperada. Na época, a gente nem tinha o CT, a gente treinava na varanda de casa. Uhum. E ele começou nessa época. E eu coloquei para ele, a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, olha, filho, não pense que as pessoas vão ter dó de você porque você não tem uma parte do corpo, né? Ninguém vai ter dó de você, e a vida muito menos. Então, fique forte. E muito menos ele ter dó de si mesmo, né? Eu falava para ele, então fique forte para você vencer as adversidades, vencer a você mesmo e vencer a vida, né? E passado esse tempo todo, aí ele treinou uns 7 meses comigo, né? Daí na época dele trocar de faixa, ele começou a mexer com a prótese do pé dele, né? E ficou 1 ano e meio fora, né? Porque é uma coisa cara e complicada, não é uma coisa que você compra no autoatendimento, né? Então ele ficou 1 ano e meio fora em Florianópolis, daí depois começou a trabalhar e começou a ter uma vida normal. Aí passou alguns anos, uns 2 anos atrás, ele voltou a treinar comigo, daí finalmente eu graduei a faixa azul, né? Ele trouxe a namorada, que era uma judoca, né? Que estava fazendo faculdade aqui, ela é de Ponta Porã e estava fazendo faculdade aqui na época, e os dois treinavam juntos, e treinavam 2 períodos, treinavam de manhã, treinavam de noite, né? E eu falava para ele, viu como funcionou? Né? Hoje ninguém mais tem dó de você, ou seja, você não tem nada. A única diferença é que, tipo assim, você usa uma prótese, entenda, que ainda te ajuda... É mudar a visão que ele tinha dele mesmo, né? Dele mesmo. As pessoas precisam mudar a visão de vitimismo. Ô Iga, como é que foi no dia do acidente? Você estava na moto, eu sei que é ruim lembrar disso, mas eu queria que você me contasse assim, depois do acidente, que você foi para o hospital, que você acordou, porque você ficou em coma, né? Alguns dias. Quanto tempo você ficou em coma? 28 dias em coma. Você ficou 28 dias, você teve algumas paradas cardíacas, né? Tive complicações por causa da reimplantação do braço, que ele foi arrancado na hora no dia do acidente. Aí, como era um caso urgente, né, que eu perdi muito sangue, eu fui direto para a sala de cirurgia com pouca esperança de sobreviver. Na verdade, os médicos falaram que eu era mais um número caso eu morresse, né? Então, graças a um socorrista e um cirurgião de plantão, eles fizeram a cirurgia e deu tudo certo, né? Mas depois teve as complicações. Eles tentaram reimplantar o braço. E o corpo rejeitou. E o corpo rejeitou por causa da infecção já que estava no braço, né? Entendi. Então, daí teve que ser amputado e
eu não sabia disso. Na verdade, eu acordei achando que estava tudo bem. Você acordou e qual que foi o primeiro baque assim, que você teve? Primeira coisa que você pensou? Não, O que passou pela sua cabeça? na verdade, eu acordei assim, sabe? Assim, o corpo descansado, a cabeça boa, né? Aí veio a médica e falou: você sabe que você sofreu um acidente, né? Eu falei: sei. Né? Você sabe quantos dias você está dormindo? Eu falei: acho que uns 3, 4 dias, né? Falou: não, já está quase um mês, né? Você acordou hoje e, infelizmente, a gente teve que amputar seu braço. Aí é aqueles 15 minutos que vão mudar a sua vida, né? Então, ali, a partir desses 15 minutos, você tem que decidir se você vai seguir em frente ou se você vai entregar os pontos, né? Então, passou um filme assim da minha vida, assim, né? E na época eu tinha filha na faculdade, o meu filho caçula tinha 1 ano e meio, né? Então, tipo, eram grandes questionamentos, né? E agora, né? O Né? que E vai agora, ser? o que eu vou fazer da minha vida, né? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? Como que eu vou sustentar a minha família? Então, os grandes questionamentos eram esses, né? Só que, naquele momento, nada disso era importante. Por quê? Porque eu precisava tomar a decisão de seguir. Então, se eu não seguisse, nada disso tinha importância. Então, você tinha um motivo, que Né? era a sua família. Sim, tinha família, tinha filho, tinha a mudança de um estado físico seu afeta diretamente a sua cabeça. E você lidar com isso de imediato, você ajeitar as ideias para você poder seguir, né? Então a coisa estava meio embaralhada. Então a primeira decisão que eu tomei foi: então vamos seguir. Vamos para o quarto, vamos ver o que tem que fazer de tratamento. Você estava casado nessa época? Estava casado, né? E era até engraçado, né? Hoje eu não culpo, né? Acho que a pressão, a forma como aconteceu e a tragédia foram muito grandes para que se sustentasse o casamento, né? Então, a mãe do meu caçula, ela era enfermeira e ela não aguentou a pressão, né? De ter um filho de 1 ano e meio que ainda amamentava, né? Tomava leite no peito, e um marido que sustentava a casa e, de repente, está numa cadeira de roda, né? Então, ela não suportou, ela falou: eu não tenho estrutura psicológica para... Ela falou: não dá mais. Não, ela falou que não tinha estrutura psicológica para Para gerenciar aquela situação, né? Eu falei: não tem problema. Então, foi um outro baque, né? Na verdade, tipo assim, quando você está nessa situação, qualquer coisa já não te assusta mais, entendeu? Você estava no tudo ou nada, Eu né? estava no tudo ou nada. Então, tipo assim, então tá bom, então cuida do guri, né? E eu vou tentar não ficar dependente de ninguém, né? Porque quando eu saí do hospital, eu estava totalmente entregue, né? Então, imagina, você sai do hospital numa cadeira de roda e você, sem um braço, não consegue nem empurrar a sua própria cadeira de roda. Então, é a pura expressão da derrota, né? Mas, tipo assim, derrotado, né? Entre partes, porque é uma situação provisória. Então, o estado mental era forte. Por quê? Porque eu já estava saindo do hospital. Então, as coisas aconteceriam com o tempo. E o tempo acabou se resolvendo tudo, né? Então, qual que é a medida de você passar esse tempo sem surtar? Perseverar. Então, Igor, depois de tudo isso que aconteceu, você já tinha um histórico, você morou nos Estados Unidos, eu li seu livro, você treinou com o Royce, depois você foi para o Japão, você fez judô lá na Kodokan, né? Kodokan, lá jiu-jitsu. E chegou o acidente, você falou: não, agora eu preciso ser melhor do que eu era. E aí você escreve o livro e fala sobre a alma de campeão. Então eu queria que você me falasse o que é alma de campeão. Eu, por exemplo, quem está assistindo a gente, consegue desenvolver essa alma de campeão mediante os problemas que a gente enfrenta? Na verdade, não tinha nem a pretensão de ser melhor do que eu era. Na verdade, as exigências do que aconteceram me levaram a aprimorar, entendeu? O meu desenvolvimento pessoal e o estado mental, né? Então, simplesmente eu coloquei em prática
tudo que eu havia aprendido durante 40 anos de tatame, né? Para quê? Para que esse aprendizado resultasse em pequenos resultados diários, entendeu? Que me fortalecessem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então você trouxe essa filosofia do tatame para a sua vida pessoal mesmo. Pessoal. Dia a dia. Sim, né? Então, a alma de campeão, muitos pensam já no final, né? A vitória, a conquista, né? Mas a alma de campeão ela é forjada no dia a dia, entendeu? Igual o Muhammad Ali fala, os campeões são forjados dentro das academias no dia a dia, né? Então, essa é uma grande lição. Então, o que vai fazer você ter uma alma de campeão? Você aplicar o conhecimento dia a dia, nas pequenas coisas, entendeu? Você gerenciar melhor o seu tempo, você gerenciar melhor a sua leitura, você gerenciar melhor as suas amizades, você ser propositivo nas ações. Falando em amizades, seus amigos estiveram com você ou teve alguns que se afastaram? Como que você vê isso nesse processo de recuperação? Olha, no início, todo mundo estava ali, né? E ajudando, dando aquela força. E com o tempo, né? Com a independência, digamos assim, né? De você voltar a ter uma vida plena e normal, existe um distanciamento porque as pessoas pagam para ver. Infelizmente, isso é da índole do ser humano. Muitos pagam para ver, entendeu? E perdem, né? Entendi. Eles apostam que você não vai conseguir, né? E perdem, e para não admitir que perdeu, se afastam, né? Mas uma questão de sintonia também. À medida que você vai aprendendo sobre si mesmo, você começa a vibrar diferente. E essa vibração só atrai quem vibra de maneira igual a você. Vai fazendo uma seleção natural. Exatamente. Aí, né? Existe uma seleção natural nas amizades, nos círculos profissionais, entendeu? O campeão, ele é uma pessoa solitária? Na sua opinião, uma pessoa que quer realmente ser um campeão, ele tem que fazer algumas escolhas. Ele tem que selecionar algumas coisas, ele tem que ter foco. Você acha que isso faz ele uma pessoa solitária? Ou ele pode ter ajuda? Como é que funciona? Depende muito do direcionamento que a pessoa quer dar para a vida dela. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um círculo de amigos muito restrito, mas esses amigos compartilham as mesmas ideias e ideais que eu, né? Entendi. Então, aquela velha história, sozinho se vai mais rápido, mais junto se vai mais longe, ela é muito relativo, né? Então, quando você aplica o que você aprende de uma forma metódica, com certeza você vai mais rápido e mais longe do que se você tentar levar alguém. Entendi. Então, eu sempre falo para as pessoas que pedem um conselho para mim, né? Escute com os ouvidos, olhe com os olhos, né? E fale com a boca. Mas, dentro disso, faça uma autocrítica. Você quer ser ajudado? Entendi. Né? Não adianta você querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Que quer ouvir só o que ela Exatamente. quer ouvir, né? Então, muitas vezes, a verdade, né, ela é dolorida para quem não está preparado. Agora, para quem está preparado, a verdade ela é confortadora, entendeu? E ela é um belo de um combustível para você seguir em frente. Ô, Igor, e depois disso, depois da sua recuperação, você descobriu que você tinha uma alma de campeão, não era só a teoria. Você começou a participar de campeonatos. Quais os títulos que você ganhou depois desse período que foram importantes para você? Eu sei que você tem, sei lá, dezenas e centenas de títulos, mas os que representaram mais. Então, o primeiro a gente nunca esquece, né? Que foi, tipo assim, estava treinando, aí fui treinar com um amigo meu, aí estava treinando bem, estava até dando aula lá para os alunos dele, né? E daí ele me inscreveu num campeonato, assim, sem eu saber. Falar, domingo a gente se vê lá no Sesc, né? Daí eu falei, o que tem? Ah, vai ter um campeonato lá, vai ter uma lutinha para você. Né? Eu falei, mas como, bicho? Né? Não, vai lá, é só uma lutinha e tal, né?
Aí eu fui lá, fiz 3 lutas, né? E acabei sendo vice-campeão. Então essa foi a primeira... Mas você lutou da categoria para... Não, nessa época não tinha esse advento do Você lutou Paralímpico. de igual para igual. Lutei a primeira luta, ganhei assim, na experiência, né? Na segunda eu ganhei na malandragem, na terceira eu quase vomitei. Né? Mas, tipo assim, um vice-campeonato honroso e, tipo assim, que deu muita visibilidade, né? E a partir daí eu comecei a almejar objetivos maiores, cada vez maiores, né? Então, como nessa época o meu mestre não morava em Campo Grande, então era complicado você falar com ele, né? Então eu propus criar um sistema de aprendizagem baseado na ação. Então comecei a ir em campeonatos. Para né? testar o seu conhecimento? Para testar o meu desenvolvimento. Entendi. Então, para você fazer isso, então você não pode se importar com vitória ou derrota. Isso não mensura. Na verdade, é um desafio contra você mesmo. Então, eu criei alguns padrões de avaliação meus, né? Então, é até engraçado. Quando eu conto essa história, as pessoas falam assim, pô, mas você é um cara persistente, né? Eu fui, durante 2 anos, né? Eu fui em 18 campeonatos. Olha aí. Em 18 campeonatos... Quase um por mês. Quase um por mês. Em 18 campeonatos, eu perdi todas as lutas. Na primeira. Então, na primeira luta que eu fui num campeonato grande... Não, mas espera aí. Você perdeu 18 lutas. Não, perdi 18 campeonatos na primeira luta. 18 campeonatos na primeira. Então, as pessoas hoje veem você campeão mundial e tal, mas elas não sabem que você perdeu 18 lutas. Então, como aquele negócio, todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas os tombos que eu levo, né? Então, é bem engraçada essa história, né? Então, eu comecei a almejar objetivos maiores, né? E o grande objetivo era um braço não vai fazer falta. Então, o objetivo era eu estar fisicamente, tecnicamente, entendeu? Em condições de lutar de igual para igual com qualquer pessoa, né? Então, durante 2 anos, eu fui em todos os campeonatos que tinha, fora do estado. E o primeiro campeonato grande, eu perdi, eu acho que de 34-0 ainda fui finalizado, faltando 2 minutos de luta, né? Aí eu tomei isso como um parâmetro. Eu falei, bem, eu vou no outro campeonato mês que vem, né? E vamos ver se eu melhoro isso. Aí no segundo campeonato eu perdi de 20-0 e fui finalizado no finalzinho. E assim foi, entendeu? Você foi melhorando gradativamente. Gradativamente. Um passo de cada vez. A cada vez. campeonato eu mensurava com o campeonato anterior e tentava melhorar a performance, né? Entendi. Então, nesse período foi um período assim de muita dor, porque o corpo estava se adaptando ainda, muitas lesões, porque eu vinha de um estado extremamente debilitado para tentar lutar e depois chegar a lutar em alto nível, né? E nesse período que eu falo que é 1 ano e meio, 2 anos, então foram 18 campeonatos perdendo. Então, na última luta desse período, que eu classifico como um período de adaptação, eu levei a luta empatada, entendeu? Em 2-2, em 2 vantagens para cada lado, e perdi na decisão do juiz. Para mim foi uma vitória, porque eu consegui levar a luta de 5 minutos até o final e perdi numa decisão, entendeu? Que para mim foi equivocada, mas para mim de todo jeito era uma vitória. Então, a partir daí, eu comecei a entrar nos campeonatos com reais chances de vitória. E o primeiro grande campeonato que eu entrei depois disso foi o Pan-Americano de 2011, né, em Brasília, né, que eu ganhei a primeira luta, né, daí foi a primeira vitória minha. Eu ganhei, tipo assim, dei uma queda no adversário, fiz 2 pontos, segurei e fui para semifinal. Foi a primeira luta que você ganhou depois do acidente. E daí fui para a semifinal, né? E ganhei a luta faltando 10 segundos, também fazendo um tomoe-nage, derrubando o cara, ganhando uma vantagem. Fui para a final e perdi para um cara que era um ídolo meu. Então, eu comecei a vivenciar uma situação que antes eu nunca imaginava, que era o quê? Eu lutar
com os caras que eram os meus ídolos, que quando eu era faixa azul, faixa roxa, os caras já eram faixa preta. Entendi. Aí eu comecei a lutar com os meus ídolos. De igual para igual. De igual para igual. Aí entra aquele uma velha frase. Você caiu para dentro, como diz a gíria, né? É aquela velha frase, né? Treine e se dedique até que os seus ídolos virem seus adversários. Verdade. Né? Então isso, depois disso tem acontecido direto e eu tenho lutado com os melhores atletas do mundo, entendeu? E comecei a ter resultados de campeonato brasileiro, pan-americano. Começou a ranquear. Né? Em 2013, eu fui campeão sul-americano, finalizando 3 lutas. Entendeu? Fiz 3 lutas, derrubei, finalizei. Inclusive, na final, derrubei e finalizei em 48 segundos a luta com leg lock. Né? Então, aí foi o ápice, né, desse período. Leg lock com um braço só? Com um braço só, né? Então, tipo assim, muita gente, o ginásio aplaudindo de pé, entendeu? Aquela coisa de louco, assim, sabe? Uhum. Você começar a viver essa coisa. E nesse ano de 2013, eu terminei, na minha categoria, entre os 10 melhores do mundo, em 6º. Olha aí. Aí muita gente falou, isso é sorte, né? Aí eu falei, não, é trabalho. E daí, no ano seguinte, eu consegui manter e terminar novamente entre os 10. Eu terminei em 9º, né? Aí, em 2015, eu tive uma lesão de joelho, que eu tive que operar o joelho e fiz 3 ou 4 competições no ano só, com o joelho lesionado, e mesmo assim consegui chegar no pódio em todos, né? Uhum. E daí o Brasil ficou pequeno, né? Aí eu falei, a única medalha, até então eu consegui todas as medalhas que eu poderia querer, né? Uhum. Brasileiro, sul-americano, pan-americano, mundial, né? De para-jiu-jitsu, brasileiro de para-jiu-jitsu. E daí eu falei assim, o Brasil ficou pequeno. Daí eu pensei, qual a medalha que eu não tenho? Aí eu fui olhar lá, nessa época eu já tinha acumulado quase 200 medalhas. Aí eu fui ver, daí eu falei, olha, eu não tenho essa medalha do europeu. Aí a minha esposa não conhecia Portugal, eu falei, vamos a Portugal e vou lutar o campeonato europeu. Mas aí já é uma outra esposa. Sim, você conheceu depois. já é outra, né? Nessa época, passado um ano e pouco depois do meu acidente... Aquela que não acreditou, perdeu. Perdeu, né? Aí eu conheci, assim, da maneira mais estranha possível, conheci minha atual esposa e de uma amizade a gente acabou se conhecendo, começamos a namorar e em menos de 3 meses a gente estava morando junto. E sabe aquela coisa que dá liga? Juntou as Tchauã. Daí... os Hashi. Ela entendeu as minhas necessidades e, inclusive, meu sonho, né? Porque, passado esse período de licença, né? Eu tive que voltar a trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava e, infelizmente, a empresa não estava preparada para receber um portador de necessidades. Então, eu ficava sem função, apesar de eu ter um cargo administrativo de gerência, eu não tinha função, né? Entendi. Então, novamente eu tive que tomar a decisão entre ter qualidade de vida, tempo e ver meus filhos crescerem, né? Ou me dedicar a um serviço que eu ia estar infeliz. E nessa época essa minha atual esposa falava assim, me corta o coração te levar para trabalhar e te buscar, porque você parece um carneiro que está indo para o abatedouro, de tão triste que você vai, né? Então, nessa época, que foi 2011, né, 2011 para 2012, eu tomei essa decisão de pedir as contas do meu serviço, né? E aí veio aquela dúvida, vou fazer o quê? Vou fazer o que eu gosto de fazer, né? Daí eu falei, vou dar aula. Aí, mas tá, você saiu do emprego e falou, não, vou dar aula. Mas você não tinha o CT. Não tinha o CT, eu tinha... Como é que você falou assim, vou dar aula onde, né? Na varanda? Eu tinha alguns alunos que, nesse período que eu estava fazendo a recuperação, faziam aula comigo. Aí eu tinha lá umas 20 placas de tatame, que montava na varanda de casa, o pessoal ia lá treinar 2, 3, 4 vezes por semana, montava, dava aula, né? Aí, quando
aconteceu aquela exposição na mídia, começou a vir mais alunos, mais alunos, mais alunos, e deu exatamente na época que eu tive que voltar a trabalhar, né? Entendi. Então, daí eu já Então tinha foi mais uma decisão difícil. mais isso uma lá decisão naquela difícil, tipo assim, viver o sonho ou ter a estabilidade, né? Então, eu preferi viver o sonho, arriscar, né? Então, já que eu estava já no lucro, digamos assim, né? Tá vivo, já era Né? lucro, Já né? estava no lucro, então vamos fazer diferente, né? Então, precisa uma boa dose de coragem e competência para, aos 40 anos, mudar de profissão, né? Então, daí eu investi nisso e tive vários alunos, entendeu? Tanto é que ficou pequeno as aulas na varanda, aí eu comecei a fracionar as turmas de 15 em 15 alunos. Aí tinha 3 turmas de manhã, aí começava 4 horas da tarde, daí tinha aula 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10 horas da noite. Olha aí. Né? Aí eu fui ver com a minha esposa, né? Daí ela falou, não tem condições. Tem mais de 80 pessoas frequentando diariamente a nossa casa, né? E não dá, só tem um banheiro e não dá, eu não dou conta, né? Aí eu tinha um dinheiro para trocar o carro. Eu falei, então tá, então vamos meter as caras. Daí tinha uma aluna minha que era arquiteta, ela desenhou o projeto. Aí eu tinha um outro aluno meu que tinha uma empresa de construção. Eu falei, quanto que você me cobra para fazer isso aqui, né? Aí eu acertei com ele e começamos, entendeu? Daí não paramos, né? Aí foi 1 ano e meio para levantar o CT, e o CT foi todo levantado com dinheiro de mensalidade de aluno, Olha né? Aí levantamos parede, cobrimos, fizemos contrapiso e entramos para dentro. Não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada. E com o tempo a gente foi colocando janela, porta, mezanino, né? Fomos equipando o CT. E ele tem mudado a cada ano, né? De 20 placas, hoje você tem quantas? Hoje a gente tem um tatame de 72 metros quadrados e um CT multifuncional de 140 metros quadrados. Maravilha. Que ele tem recepção, copa, vestiário, apartamento para intercâmbio e visita, piscina, churrasqueira, área de treinamento funcional. Top. Né? E então é as decisões que a gente toma. E aí, então, CT maravilhoso, e aí começa toda a história do... Isso, na verdade, foi junto com a construção do CT, as lutas que você foi fazendo, e chegou o europeu. Aí você colocou uma meta e falou, vou para Portugal. Então, a gente... Era final de 2015, eu recebi um e-mail, né? Pacotes para o europeu com preço promocional. Na época era 8 mil por pessoa. Né? E daí a gente ia sair de férias. Porque desde que a gente se conheceu, a gente sempre virava o ano trabalhando, dando aula, e tudo que recebia ia para o CT, né? Então a gente decidiu em 2015, vamos sair de férias, né? Uhum. Aí eu recebi esse e-mail e repliquei para minha esposa, né? Dela, né? Você quer ir? Eu falei, mandei para você, né? Ver, né? Na hora fechamos, né? Isso era novembro. Eu viajava 12, 13 de janeiro. Ou Tava seja, em cima já. Ou seja, né? Daí eu usei todo o restante de novembro e dezembro para treinar e acabamos indo para ficar 15 dias em Portugal e para mim lutar o europeu. Então eu fiz uma preparação super rápida que não foi nem adequada, né? A gente foi mais no entusiasmo e chegou lá no europeu lá. Eu lutei contra a primeira luta, eu lutei contra um espanhol muito duro que ele me apagou 3 vezes durante a luta, né? E você não bateu. ele não batia, eu dormia, voltava, daí empurrava ele para fora, aí saía meio zonzo, tudo preto, voltava para a luta, daí, entendeu? Aconteceu isso 3 vezes e eu perdi por 4-0, né? Uhum. E na minha cabeça eu não percebi, né? E alguém filmou a arena multiuso de Odivelas, todo mundo em pé aplaudindo e eu muito bravo porque eu viajei 9 mil quilômetros para perder na primeira luta, né? E
nem me dei conta assim que o ginásio estava aplaudindo, sabe? Eu estava assim muito bravo comigo mesmo, que apesar de não ter treinado adequadamente, eu sabia que eu podia ir muito mais longe. Tanto é que eu levei a luta até o final mesmo, apagando na luta, desmaiando, né? E voltando, a luta foi até o final. Saí da arena e fui para a arquibancada, daí várias pessoas vieram conversar comigo e parabenizar, inclusive fez muitas amizades nesse europeu de 2016, né? E aí eu me machuquei também pela falta de oxigenação, rompi o músculo da perna, ficou bem feio, né? E daí fui, tipo assim, a frustração dupla, né? Viajar, Ia demorar a se viajar, recuperar. perder, ainda se machucar, né? Então, ali eu já tomei uma outra decisão. Ano que vem estou aqui, né? E vou atrás dessa medalha. Então, daí voltamos para o Brasil e já em fevereiro, comecinho de fevereiro, voltamos e daí eu falei para minha esposa, olha, você pode, já não marca nada, que em janeiro de 2017 a gente vai de novo para o europeu, e daí eu me dediquei durante todo o ano de 2017 a 2016, né? Todo o ano de 2016 a treinar para voltar em 2017, né? E daí tive resultados muito bons, lutei com o número 1 do ranking e perdi por vantagem, entendeu, né? Então foi um ano muito produtivo assim do ponto de vista, né? Em 2017, devido às amizades que a gente tinha feito antes, eu já fui para Portugal com vários convites para dar seminário, dar palestra, dar aula particular. Então, a gente já foi mais tranquilos e ficamos 40 dias na Europa. Aí ganhei a primeira luta no Europeu de 2017 e fechei e fui fazer a semifinal com um amigo meu de Brasília, que eu sempre lutava com ele, né? Aí eu falei assim, nossa, lutar contra um amigo é difícil, né? Ainda mais o Claudinho, né? A gente chama de Claudinho, mas ele tem 180 quilos, né? Bem mais pesado que Bem você, mais né? pesado, né? E eu fui pesado também, mas dentro do meu limite de ganhar peso, né? Que era 125 quilos. E aquela luta de titã, né? Daí eu segurei a luta até onde deu, no finalzinho tomei uma raspagem, perdi a semifinal, acabei ficando em terceiro, né? Maravilha. Mas consegui o objetivo, que era ter a medalha Do europeu. né? E foi muito produtivo pelo reconhecimento do trabalho que eu tinha e a grande curiosidade que as pessoas tinham também a meu respeito, para saber como que eu desenvolvia as técnicas, como que eu dava aula, como que eu lutava. Então, nesse ano, a gente terminou o europeu, eu com a medalha, aí a gente foi para a Itália, a gente foi para a Espanha, a gente foi para a Alemanha, entendeu? Viajando tudo com o que eu me propus a fazer, que era o jiu-jitsu, né? Entendeu? Então, fiz amigos, a gente retornou esse ano, né? Começo de 2019 também foi uma correria, e daí a gente acabou deixando alguns compromissos para trás por falta de tempo, né? Porque esse ano a gente tinha combinado de ir Portugal, Espanha, Reino Unido e Escócia, né? Que conseguiram agendar com tempo hábil, né? Para a gente comprar passagem, para ir, hotel, essas coisas. E o pessoal da Alemanha reclamou que a gente não foi para a Alemanha, né? Então, ou seja, a gente plantou a semente e essa semente deu bons frutos na Europa, né? Maravilha. Iga, você escreveu seu livro, Alma de Campeão. Você tem dado palestras pelo Brasil afora, não só de jiu-jitsu, mas você tem levado essa mensagem de transformação, realmente passando para as pessoas que elas podem muito mais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar, para quem talvez está no fundo do poço, para quem está com problemas que são grandes. O que fazer para despertar essa alma de campeão? Muitas vezes
as pessoas me perguntam, né? Pô, você foi no fundo do poço, né? Você caiu no fundo do poço. Como que você se levantou? Eu sempre tive a percepção de que cair é normal. A opção é sua de levantar ou não, né? Então eu sempre me levantei e eu sempre uso uma expressão que até apareceu depois no filme Tropa de Elite, né? Então, por exemplo, quando a adversidade me pega, eu não caio para baixo, eu caio para cima. Eu vou para cima do problema, né? Então essa percepção de você despertar a sua alma para ser campeão, ela depende muito de você saber exatamente qual o teu problema, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem qual que é o problema que aflige elas. Entendeu? Elas reclamam, eu quero desistir, né? Aí você pergunta para ela, qual que é o teu problema? Ela para, não sei. Né? Então, a primeira coisa é saber qual que é o teu problema. Né? Então, você sabendo o seu problema, você pode se planejar. Né? E ele, dependendo de como no meu caso, não se resolveu de um dia para o outro. Foram 2 anos de resoluções e tomadas de decisões, erros e acertos, né? O mais importante de tudo é quando você tem a opção de escolha, você não ter medo de errar, porque o aprendizado vem através da tentativa e do erro, né? Errar faz parte da nossa índole. Então, todo conhecimento hoje da humanidade, quando não existia o que a gente está fazendo hoje, vinha através de tentativa e erro. Então, é igual ao jiu-jitsu. Um lado pega, o outro lado solta. Entendeu? Então, os problemas são esses. Um lado, eles apertam um nó e o outro lado desata o nó. Então, você precisa saber o seu problema, entendeu? Para saber aonde desatar o nó. Maravilha. Pessoal, conversei aqui com Adilson Iga. Você pode entrar lá no Instagram, digitar Adilson Iga, no Facebook e acompanhar também através do canal do YouTube. Um abraço, Iga, muito obrigado. Abraço. E até mais. Abraço. Tchau, tchau.